E a aula de hoje é Teoria dos Conjuntos. Bom, então, teoria dos conjuntos a gente utiliza então para resolver alguns tipos de problemas, ok? A gente usa aqui a ideia da união, intersecção, agora dentro de problemas. Então vamos ver esse primeiro aqui. Numa escola de 630 alunos, 350 deles estudam português, 210 estudam espanhol e 90 estudam as duas matérias. Responda. Letra A, quantos alunos estudam apenas português? Letra B, quantos alunos estudam apenas espanhol? Letra C, quantos alunos estudam português ou espanhol? Quantos alunos não estudam nenhuma das matérias? Então, para resolver isso aqui, o que nos auxilia é fazer o diagrama referente ao problema. Então, nós temos aqui português e aqui nós temos o espanhol. Nós temos os dois conjuntos. Nós sabemos que 350 deles estudam português, 210 espanhol e que 90 deles estudam as duas matérias. Então 90 pessoas estudam português e espanhol. Então o E aqui ela é a intersecção, que são esses 90. A intersecção, lembrando lá atrás, é o que? Os elementos que se repetem dentro dos conjuntos. Então tem 90 elementos aqui, 90 alunos que estudam português e espanhol. Então o E é a nossa intersecção. Mas ele está querendo saber quantos alunos estudam apenas português. Nós podemos ver que 350 alunos estudam português. Só que dentro desses 350 eu tenho 90 que estudam também espanhol. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que retirar esses 90 que estudam espanhol. Aí eu consigo achar aqueles que estudam somente o português, sem o espanhol. Que aqui vai dar 260. Então a letra A, ó, que diz quantos alunos estudam apenas português? São 260 alunos que estudam somente português. A outra pergunta, quantos alunos estudam apenas espanhol? Bom, eu tenho 210 alunos que estudam espanhol, mas desses 210 eu tenho 90 que estudam também o português. Então o que eu faço? Eu retiro esses 90. Então eu vou ter aqui 120 pessoas que estudam apenas o espanhol. Então já me responde a letra B. São 120 alunos que estudam somente espanhol. A letra C diz, quantos alunos estudam português ou espanhol? Ou uma língua ou outra. Então olha só, eu tenho 260 que estudam português e eu tenho 120 que estudam espanhol. Então eu tenho um total aqui 380 alunos que estudam português ou espanhol, certo? Respondida a letra C. Uma ou outra. Se fosse o E, seria a intersecção, seria os 90. Como é uma ou outra, é português ou espanhol. Eu não quero saber quantos estudam as duas ao mesmo tempo. Quero saber uma ou outra. Então 260 mais 120. E a última pergunta, quantos alunos não estudam nenhuma dessas duas matérias? Bom, como é que eu faço isso? Ó? Eu tenho 260 alunos que estudam português, 120 que estudam espanhol e tenho 90 que estudam as duas. Então, 260 somente português, 120 somente espanhol, 90 as duas. Ou seja, eu tenho aqui, então, 470 alunos que estudam uma das duas línguas, ou as duas, certo? Num total de quanto? De 630.
Então, 630 menos 470, nós achamos o número de alunos que não estudam nenhuma dessas duas matérias. São 160 alunos. Ok, pessoal? Bem simples. Então, qual é a ideia que a gente tem que ter dentro da teoria dos conjuntos? Sempre achar o apenas. O que estuda apenas português, o que estuda apenas espanhol. Para assim a gente poder conseguir resolver qualquer tipo de pergunta que é feita sobre esse problema. Certo? Vamos ver o segundo exemplo. Bom, então, numa pesquisa verificou-se que, das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 130 liam o jornal B, 45 liam os dois jornais e 70 não liam nenhum dos dois jornais. Quantas pessoas foram consultadas? Bom, vamos montar o diagrama. O diagrama é que nos auxilia. Então, eu tenho o jornal A, jornal B. Eu sei que 100 pessoas liam o jornal A e 130 o B. E 45 liam os dois. E além disso eu tenho 70 que não lê nenhum dos dois jornais. Então 70 ele está fora dos dois conjuntos, certo? Então eu tenho que achar aqui aquelas pessoas que leem somente o A e que leem somente o B. Então eu vou descontar 45 de cada uma delas. Então aqui eu vou ter 55 pessoas que leem somente o jornal A. E aqui eu vou ter 85 pessoas que leem somente o jornal B. Agora o seguinte, ó, eu tenho 55 somente A, 45 os dois, 85 somente o B e os 70, que é o que não lê nenhum dos jornais. Somando todos esses valores, eu consigo achar o número de pessoas consultadas. Então 55 mais 45 mais 85 mais 70. Isso dá 15, 20, 24, 25. Então foram 255 pessoas consultadas nessa pesquisa. Então, novamente, acho somente o A, somente o B. Como eu já tenho o E e tenho os que não liam nenhum dos dois jornais, achando somente, faz essa soma, consigo achar então qual o número de pessoas consultadas, caso não é dado. Certo? Vamos para a próxima. Bom, então aqui na 3 diz, numa prova constituída de 2 problemas, 300 alunos acertaram somente um dos problemas. Então esses 300 alunos está dizendo, ou acertou o primeiro problema, ou acertou o segundo. Então nós já temos aqui de saída um ou, tá? Ou um ou outro. 260 acertaram o segundo, 100 acertaram os dois e 210 erraram o primeiro. Quantos alunos fizeram a prova? Bom, então, usando o diagrama, né, para nos auxiliar, nós temos a primeira questão e nós temos a segunda questão. Por enquanto, somente um dos problemas, 300 alunos que acertaram somente um dos problemas, eu ainda não consigo utilizar. Mas eu vou ver o resto então. 260 acertaram o segundo. 100 acertaram os dois. E 210 erraram o primeiro. Então também ainda não vou conseguir utilizar ele. Tendo esses dois valores aqui, eu consigo achar aqueles que acertaram somente a segunda questão. Então eu retiro menos 100. Isso vai nos dar 160 pessoas que acertaram somente a segunda questão. Voltando para o problema, ele diz que 300 alunos acertaram somente um dos problemas. Se eu sei que dos 300, então, 160 acertaram a segunda, então eu sei que 140 acertaram a primeira. Então já consegui achar quantos alunos acertaram somente a
primeira. Agora eu tenho que achar aqueles alunos que erraram as duas questões na prova. E ele me diz o que aqui, ó, 210 erraram o primeiro. Eu tenho 210 pessoas que erraram primeiro. Então, ó, tenho 140 que acertaram somente a primeira e mais 100 que acertaram a primeira e a segunda. E eu tenho 160 alunos que acertaram somente a segunda. Então, 210, que ele está me dizendo que são o número de alunos que erraram primeiro, menos os 160 pessoas que eu sei que erraram já a primeira questão, eu acho que 50 pessoas não acertaram nenhuma das questões. Certo? Ó, eu sei que eu tenho 140 que acertaram somente a primeira, 100 que acertaram a primeira e a segunda, 160 que acertaram somente a segunda. Então significa que esses 160 não acertaram a primeira. Mas eu tenho um total de 210 pessoas que erraram a primeira questão. Então, 210 menos 160, eu tenho 50 pessoas que erraram as duas questões. Agora, tendo esses valores, eu consigo achar o número de alunos. Então, 140 mais 100 mais 160 mais 50. Nós vamos ter 10, 15. Nós temos ao total 450 alunos que fizeram essa prova. Ok? Vamos então para a próxima questão. Então, exemplo número 4. Foi realizada uma pesquisa entre os 2.500 assinantes de uma operadora de TV a cabo, a respeito da audiência dos assinantes entre dois canais de filmes, o A e o B. Após o término da pesquisa, constatou-se que 1.900 assinantes assistem ao canal A e 1.250 assistem ao canal B. Dessa forma, quantos assinantes assistem ao canal A e ao canal B? Então, nós temos aqui nosso diagrama. Eu tenho canal A, canal B. 1.900 assistem ao canal A, 1.250 assistem ao canal B. Se vocês olharem esse aqui, ó, a gente não tem a intersecção, que é o que está pedindo. Mas se vocês olharem aqui dentro, ó, se eu somar esses dois valores, vai dar acima dos 2.500, que é o total de assinantes que foi feita uma pesquisa. Esse valor a mais que nós temos é a nossa intersecção. Então, o que a gente faz aqui? A gente soma os dois, tá? Então, 1.900 mais 1.250, isso vai me dar que eu tenho 3.150 pessoas que assistem a um desses dois canais, ou os dois canais, vamos dizer assim. Mas, ó, eu tenho somente 2.500 pessoas que foram pesquisadas. Passou do valor que foi pesquisado. Então, esse valor que passou é a nossa intersecção. Então, aqui dá 0, 5. Eu tenho 650 pessoas que assistem aos dois canais ao mesmo tempo. Se ele perguntasse depois qual somente o A, qual somente o B, nós descontaríamos 650 de cada um deles. E aí nós descobriríamos quantas pessoas assistem somente o A e quantas pessoas assistem somente o B. Ok? Vamos então para a quinta questão. Então aqui na quinta questão, numa comunidade são consumidos os tipos de leite A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, foram colhidos os resultados. Leite A nós temos 100 consumidores, leite B 150, C são 200 consumidores, A e B 20, B e C 40, A e C 30, consome os três leites 10, nenhum 160. Determine quantas pessoas foram consultadas, na letra A. Letra B, consomem apenas 2 tipos de leite. Letra C, não consomem o leite tipo B.
E letra D, consomem somente o leite tipo A. Bom, agora vocês podem ver que nós temos 3 conjuntos, A, B e C. Então eu vou montar um esquema com esses 3 conjuntos. Então tem o A, o B e o C. O A são 100 pessoas, o B 150 e o C 200. A e B são 20, então ó, A e B 20, B e C 40, A e C 30, os 3 10 e nenhum 160. Bom, então vamos começar a resolver isso aqui. Eu começo sempre resolvendo por aqui, ó. Chamo ela de pétala. Partezinha interna. Eu tenho, ó, 10 pessoas que consomem os 3 tipos. 20 consomem A e B. Só que dentro desses 20 eu tenho 10 pessoas, ó, que consomem os 3. Então eu quero achar somente A e B. Então eu desconto 10 aqui. Então eu vou ter 10 consumidores, 10 pessoas que consomem somente A e B. Aqui eu tenho 30 que consomem o A e o C. Só que 10 que consomem os 3. Então eu retiro 10 aqui. Então eu vou ter 20 pessoas que consomem somente o A e o C. O 40, mesma coisa, com B e C são 40 pessoas, 10 consomem os 3, retiro 10 daqui, eu vou ter 30 pessoas que consomem somente B e C. Feito isso, eu vou agora achar somente o A, somente B e somente o C. Pode ver que, ó, aqui no A, ó, nessa parte aqui, ó, está o nosso A. Então, das 100 pessoas, eu tenho 10 que consomem A e B, 10 que consomem os 3 e 20 que consomem A e C. Então, eu tenho que retirar esses 3. Menos 20, menos 10, menos 10. Isso aqui vai dar 100 menos 40, que vai nos dar 60. Então, 60 pessoas, somente o A. Aqui, para o B, mesma coisa. Eu tenho 10, ó, aqui, ó, 10 que consomem A e B, 10 consomem os 3 e 30 que consomem B e C. Então eu retiro os 3 para achar somente o B. Então aqui nós vamos ter 150 menos 50, isso vai nos dar 100 pessoas que consomem somente o B. Mesma coisa para o C, ó. Onde é que está a volta do C, ó? Ele pega o 20, o 10 e o 30. Desconta os 3. Então nós vamos ter 200 menos 60. Isso vai nos dar 140 pessoas, somente o C. Tendo esses valores, a gente consegue agora responder cada uma dessas questões. Determine quantas pessoas foram consultadas. Então eu tenho aqui 60, 10, o 100, o 20, o 10, o 30, o 140 e não esquecer do 160 que não consome nenhum dos 3 leites. Então aqui vai dar 0, 10, 20, 22, 23. Então vai dar 530 pessoas que foram consultadas. Consegui já responder a letra A.
Na letra B, consomem apenas 2 tipos de leite. Quem são os apenas 2 tipos de leite? Ó, 10 somente A e B, 30 somente B e C e 20 somente A e C. Então eu tenho 60 pessoas que consomem 2 tipos de leite. Vamos seguir, responder já a questão B. Letra C. Não consomem o leite B. Se eu tenho o total aqui, que são 530 pessoas que foram consultadas, tá? Eu sei que 100 pessoas consomem o B, mais o 10, mais o 10, mais o 30. Então, consomem o B, eu tenho 100 mais 10, mais 10, mais 30. Então, nós temos 150 pessoas que consomem o B. Está aqui o valor. Como eu tenho 530 pessoas que consomem ou não algum desses, descontando de 150, a gente acha as pessoas que não consomem o B. 0, 8, são 380 pessoas que não consomem o B. E por último, nós temos consomem somente o tipo A. Tipo A somente está aqui, ó, são os 60. Certo, pessoal? Então essa aqui ela já é bem mais trabalhosa por ter uns 3 conjuntos, tá? Então a gente começa pelo centro, aqui pela pétala, vai descontando o meio em cada uma, e depois dentro de cada um do seu conjunto a gente desconta os 3 que aparecem, tá? Vamos então para a questão número 6. Bom, então a questão número 6. Um hotel disponibilizou para seus 150 hóspedes 3 opções de passeios em horários diferentes, caso o hóspede desejasse ir a mais de um, sendo elas igreja, municipal, museu e o parque. Sabendo-se que 150 hóspedes foram aos 3 passeios, 23 hóspedes foram ao museu e ao parque, 20 hóspedes foram à igreja e ao museu, 12 hóspedes foram apenas à igreja e ao parque, 32 hóspedes foram apenas ao parque, 63 hóspedes foram à igreja, 51 hóspedes foram ao museu. Quantos hóspedes não foram a nenhum desses 3 passeios? Bom, então vamos montar os 3 conjuntos. Então nós temos igreja, museu e parque. Vamos ter bastante cuidado agora no passar as informações, tá? Vai ter uma coisinha diferente aqui. 15 hóspedes foram para os 3 passeios. 15 foram aos 3, a intersecção entre os 3. 23 hóspedes foram ao museu e parque. Então 23 aqui. 20 hóspedes foram à igreja e museu. Igreja e museu, 20. Agora, olha só. 12 hóspedes foram apenas à igreja e ao parque. Apareceu a palavra, ó, apenas. Quando aparece a palavra apenas ou somente, significa que eu achei já o que eu queria. Caso não fosse dito isso. Eu já tenho o somente, o apenas, um ou outro. Então esse valor eu não vou mais mexer nele. Nenhuma subtração vai ser necessária ser realizada. Continuando, ó, 32 hóspedes foram, ó, de novo, apenas ao parque. Então eu já tenho também quantas pessoas foram apenas ao parque. Então esse número eu também não vou precisar mexer nele.
63 hóspedes foram à igreja, então aqui está normal, e 51 hóspedes foram ao museu. Quantos hóspedes não foram a nenhuma? Então o 12 e o 32 eu já não me preocupo com eles. Vou ver então aqui, ó, a pétala. Eu tenho 20 pessoas que foram à igreja e ao museu, menos 15, que é a nossa intersecção dos três. Nós temos 5 pessoas que foram somente à igreja e ao museu. E aqui, mesma coisa, né? Eu tenho 23 que foram no museu e praça, mas tenho 15 dentro que foram aos 3. Então aqui vai nos dar 8 pessoas. O 12 já está pronto, até porque se fosse fazer 12 menos o 15 não ia ter como. Então aqui ele já está resolvido, certo? E agora eu vou achar somente igreja e somente museu. Então eu vou descontar aqui o 5, o 15 e o 12. Aqui o 12 desconta normal a parte da igreja, porque ele está aqui dentro, igreja e praça. Eu quero somente a igreja. Então eu vou ter aqui 63 menos 20, 32. Isso vai nos dar 31. 31 pessoas foram somente à igreja. Mesma coisa para o museu. Desconta o 5, desconta o 15 e desconta o 8. Então eu vou ter aqui 51 menos 28. Isso vai nos dar 31, 23. 23 pessoas que foram somente ao museu, e o 32 também já está pronto, tá? 32 pessoas foram somente à praça. E agora a gente consegue então responder quantos hóspedes não foram a nenhum dos 3 passeios. Então, vamos somar todos esses números aqui. Então eu tenho 31, 5, 23, 12, 15, 8 e 32. Então aqui eu tenho 6, 9, 10, 11, 11, 16, 17, 18, 18, 26. 5, 6, 7, 8, 9, 9 mais 3, 12, 126 pessoas que fizeram um ou mais passeios. Ok? Então, como eu tenho 150 hóspedes ao total e 126 fizeram algum passeio ou mais, isso vai nos sobrar ainda, então, 24 hóspedes que não fizeram nenhum dos passeios. Certo? Vamos agora então para a última questão referente a esse assunto. Então, sétima e última questão. Um matemático, ao lecionar teoria dos conjuntos em uma determinada sala de aula, realizou uma pesquisa sobre as preferências clubísticas de seus alunos, chegando ao seguinte resultado: 23 alunos torcem para o Grêmio, 20 alunos torcem para o Internacional, 8 alunos torcem para o São José. 4 alunos torcem para o Grêmio e o São José, 2 alunos torcem para o Internacional e o São José. Sabendo que não existe aluno que torce para o Grêmio e Internacional ao mesmo tempo, concluímos que o número de alunos é... Bom, então aqui nós também temos 3 conjuntos. Nós temos Grêmio, Inter e o Zequinho, São José. Então nós temos 23 alunos que torcem para o Grêmio, 20 torcem para o Inter, 8 alunos torcem para o São José, 4 alunos torcem para o Grêmio e São José, e 2 alunos torcem para o Inter e São José. E ainda nos diz o quê? Sabendo que não existe aluno que torce para Grêmio Internacional. Então Grêmio Internacional aqui, ó, 0. Então não tem um aluno que torça para os 2 times ao mesmo tempo.
Logo, se eu não tenho alunos aqui nessa intersecção entre Grêmio e Inter, eu não vou ter intersecção entre os três. Então eu também não tenho nenhum aluno nessas três intersecções, pelo fato de aqui eu não ter nenhum. Então eu não posso ter dois alunos aqui, 0 menos 2, vou ter menos 2 alunos torcem. Não posso ter números negativos aqui dentro dessa parte da teoria de conjuntos. Ok? Então, se nenhum torce para Grêmio e Inter, logo não vai ter aluno que vai torcer para os três. Agora, eu vou analisar, como aqui é 0, esses dois aqui também não vão acontecer nada, que é 4 menos 0 e 2 menos 0 continuam os mesmos números. Eu vou olhar o somente Grêmio, somente Inter e somente São José. Então, ó, olhando para o Grêmio, 0, 0 e 4. Então, menos 4. Eu tenho 19 alunos que torcem para o Grêmio. Internacional, 0, 0 e 2. Então, menos 2. Eu tenho, então, aqui 18 alunos que torcem somente para o Internacional. E aqui eu tenho 8 do São José, desconto 4 do Grêmio e 2 do Inter. Então, eu vou ter aqui 8 menos 6, que nos dá 2. Eu tenho somente 2 alunos que torcem para o São José. Tendo esses valores, eu consigo achar, então, o número total de alunos. Então, eu tenho 19, mais 18, mais 4, mais 2, mais 2. Então, aqui eu tenho 10, 14, 16, 25. Eu tenho, então, ao total, 45 alunos nessa turma. Certo, pessoal? Aqui eu tentei pegar mais ou menos um exemplo de que pode vir a surgir para vocês terem uma ideia de como são os problemas e como resolver, as dificuldades que eles têm e aí por diante. Então vai ficar mais ou menos dentro disso, ok? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, basta comentar aí no vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.